Envergonhado da empregada, o milionário levou uma modelo impecável ao evento. Pensou que assim recuperaria sua imagem. Pensou que tudo sairia perfeito. Mas quando a empregada entrou naquele salão, tudo mudou. Todos os olhos se voltaram para ela. E foi ela quem roubou a noite. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marcela Campos sabia, sempre soube. Patrão não leva empregada para festa de gala. Isso não acontecia, não no mundo real. Mas alguma coisa idiota dentro dela tinha esperado. Como se todos aqueles meses servindo café, buscando terno, organizando a vida dele fossem valer alguma coisa além do salário no fim do mês. 20 mil reais para uma modelo fingir que gostava dele por uma noite. 20 mil. Ela ganhava menos que isso em 6 meses fazendo tudo. E quando dizia tudo, era realmente tudo por ele. Marcela Campos, esse era seu nome. Mas ali, naquela cobertura de frente para a Avenida Atlântica, ela era a Faz Tudo, a cachorrinha. Tinha ouvido esse apelido 3 vezes só naquela semana. Uma das amigas dele, aquela loira de salto fino que fingia simpatia, enquanto entregava a bolsa como se Marcela fosse cabide, tinha soltado rindo no corredor enquanto ela passava com a bandeja de café. Cachorrinha, como se fosse carinho, como se não queimasse por dentro como ferro em brasa. 11 meses. Faltava exatamente 1 mês para completar 1 ano desde que entrara ali pela primeira vez. 11 meses, ajustando gravatas todas as manhãs, separando camisas por cor e ocasião, lembrando compromissos que ele esquecia com frequência assustadora, comprando presentes caros para mulheres, cujos nomes ele não gravava direito e que nunca duravam mais que algumas semanas. 11 meses, sendo completamente invisível. Francisco Ferreira, 38 anos. Solteiro por escolha, ou pelo menos era o que ele dizia. Dono de uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro, herdeiro de um império construído pelo pai e expandido por ele com mão de ferro e visão de negócios que impressionava até os concorrentes. Apartamento de cobertura, com vista privilegiada para o mar. Carro importado, último modelo na garagem privativa. Relógio suíço no pulso, que custava mais que toda a faculdade dela somada. E profundamente sozinho. Não no sentido romântico de quem esperava pela pessoa certa. Sozinho, no sentido de quem se acostumara tanto com a própria companhia que nem percebia mais a falta de outra presença. Ele não era mau. Esse era o problema, na verdade. Isso era o pior de tudo. Se Francisco fosse um idiota arrogante e grosseiro, seria infinitamente mais fácil. Marcela poderia odiá-lo tranquilamente, fazer seu trabalho com distanciamento profissional, pegar o salário no fim do mês e ir embora sem olhar para trás. Mas Francisco era educado. Sempre dizia bom dia quando descia para tomar café. Agradecia genuinamente quando ela colocava o prato na mesa ou entregava os documentos que ele precisava. Pagava rigorosamente em dia. Nunca atrasava 1 centavo. Às vezes até perguntava se estava tudo bem com ela, se precisava de alguma coisa, se tinha algum problema. E ela, idiota completa que era, sempre respondia que sim, que estava tudo ótimo, que não precisava de nada, sempre. Mesmo quando não estava tudo bem. Mesmo quando estava cansada de lavar as roupas finas dele, com cuidado para não estragar o tecido importado, de dobrar as cuecas de marca, de passar horas organizando o closet imenso, de ver o sutiã barato aparecendo pelo furo crescente do uniforme velho e surrado que usava, e saber, ter certeza absoluta, que ele percebia aquele detalhe, mas nunca dizia nada a respeito. Ele percebia, ela tinha certeza disso. Já pegara o olhar dele, desviando rápido demais, quando ela se abaixava para pegar algo do chão, e o decote do uniforme abria um pouco mais. Já sentira os olhos dele no reflexo do espelho quando ela arrumava a sala. Mas homens como Francisco Ferreira não se importavam realmente com uniformes rasgados de empregadas domésticas. Eles até notavam, registravam a informação em algum canto do cérebro, mas não agiam.
Era como reparar que a geladeira estava fazendo um barulho estranho ou que tinha uma mancha no teto. Você notava, registrava mentalmente, mas não necessariamente fazia algo a respeito. A festa, o maldito evento que mudaria tudo. O convite tinha chegado exatamente há 2 semanas, numa terça-feira chuvosa. Marcela vira quando ele abrira o envelope grosso e caro. Estava passando pela sala carregando a cesta pesada de roupas para lavar e ele comentara em voz alta, mais para si mesmo que para ela, como sempre fazia quando pensava sozinho. Um jantar beneficente de gala, traje de rigor completo, black tie. Precisava levar uma acompanhante. Não podia aparecer sozinho num evento desse calibre. O coração dela dera aquele pulo completamente estúpido, irracional e patético. Aquela pontada aguda e ridícula de esperança que ela tentou sufocar imediatamente, mas que insistiu em pulsar no peito. Porque ela estava ali, literalmente ali, a poucos metros dele. Sempre estava. Conhecia cada detalhe da rotina dele, cada preferência, cada mania. E porque, em algum canto profundamente torto e iludido da cabeça, ela achara, por uma fração minúscula de segundo, que talvez, só talvez, ele pensasse nela. Não como empregada que limpava o apartamento, como mulher, como Marcela, como alguém que conhecia exatamente o jeito que ele gostava do café, que sabia que ele dormia pessimamente às quartas-feiras, porque eram dias de reuniões tensas com os sócios do conselho, que percebia imediatamente quando ele estava estressado ou preocupado só pelo jeito como respirava mais fundo e tamborilava os dedos na mesa. Mas ele não pensara nela. É claro que não. Por que pensaria? Marcela ficara sabendo da contratação da modelo pelo telefone dele. Fora completamente acidental, sem intenção de bisbilhotar. Francisco deixara o aparelho em cima da mesa da cozinha enquanto fora rapidamente ao banheiro e a tela acendera sozinha com a mensagem que chegara. Ela não quisera ler, mas os olhos captaram as palavras automaticamente antes que pudesse desviar. Agência de acompanhantes profissionais. Confirmação de contratação. R$20.000 pelo serviço completo de uma noite. Uma mulher extremamente bonita, impecavelmente bem vestida, que sorria exatamente na hora certa e não fazia perguntas inconvenientes. Fingimento absolutamente profissional. Ela ficara parada, olhando fixamente para aquela tela brilhante, até ela apagar sozinha, depois de longos segundos que pareceram horas inteiras. R$20.000. Ela não ganhava aquela quantia, nem trabalhando 6 meses completos, e estava ali absolutamente todo santo dia. Acordava consistentemente antes dele para preparar tudo. Só ia dormir depois que ele já estava recolhido. Sabia exatamente onde ele guardava cada remédio no armário do banheiro. Sabia que ele detestava visceralmente cebola crua em qualquer prato. Sabia que ouvia Chopin e Debussy quando estava particularmente nervoso ou ansioso, mesmo fingindo publicamente que não ligava minimamente para a música clássica, porque achava que não combinava com a imagem de empresário durão. Mas ele preferira pagar uma fortuna. Preferira o fingimento contratado e seguro. Marcela não dissera absolutamente nada. O que poderia dizer? Ele era o patrão dela. Ela era simplesmente a empregada doméstica. Ele não lhe devia rigorosamente nada, além do salário acordado em contrato. Ela sabia perfeitamente disso. Sempre soubera desde o primeiro dia. Mas saber racionalmente não impedira que doesse profundamente. Aquela semana seguinte fora um verdadeiro inferno silencioso. Francisco começara os preparativos para a festa com antecedência. Pedira para ela passar o smoking com cuidado especial. Escolher a gravata perfeita entre dezenas no closet. Polir os sapatos de couro italiano até brilharem. Ela fizera absolutamente tudo, como sempre fazia. Sorrindo quando necessário. Absolutamente eficiente. Completamente invisível.
até que a modelo aparecera pessoalmente na véspera do evento. Viera até o apartamento para combinar os últimos detalhes, acertar horários, alinhar expectativas. Uma mulher morena impressionantemente alta, pele absolutamente perfeita, como de revista. Cabelo profissionalmente escovado, caindo em ondas impecáveis. Vestido de grife que custara certamente mais que 3 meses de aluguel de Marcela. Entrara no apartamento como se já conhecesse cada cômodo, como se já pertencesse naturalmente àquele mundo. E Marcela estava na cozinha naquele momento, preparando o café gourmet caro que a mulher sequer tocara. Ouvira a conversa inteira vazando pelo corredor. A modelo fazendo perguntas práticas sobre a festa. Francisco explicando pacientemente o protocolo social esperado. Frieza absolutamente educada, profissionalismo impecável de ambos os lados, nenhum traço de calor humano real. Mas ele também nunca demonstrara qualquer calor real com Marcela em 11 meses inteiros. A modelo lançara um olhar para ela quando passara pela cozinha a caminho da saída. Não fora um olhar de desprezo direto, teria sido até melhor se fosse. Fora pior, fora pura indiferença absoluta. Como quem olhava distraidamente para um móvel, para um quadro na parede, para um vaso decorativo, algo que simplesmente estava ali porque precisava estar para completar o ambiente, mas que não tinha importância nenhuma, que não significava absolutamente nada. Marcela forçara um sorriso educado, dissera boa tarde com a voz firme. A modelo nem sequer respondera. Depois que ela finalmente saíra, Marcela ficara completamente parada no meio da cozinha silenciosa, segurando a xícara de café que esfriara na mão, olhando fixamente para a pia de aço inox reluzente, para as próprias mãos calejadas de tanto trabalho, para o maldito uniforme surrado com o furo crescente no ombro que deixava a alça barata e desbotada do sutiã vergonhosamente à mostra. E pensara, realmente pensara, pela primeira vez em 11 meses inteiros, se genuinamente queria continuar ali, naquela situação, naquele lugar, se realmente valia a pena todo aquele esforço diário, se era masoquista emocional, ou apenas tremendamente burra. Burra, muito provavelmente a segunda opção, porque mesmo depois de absolutamente tudo isso, de cada humilhação silenciosa, ela ainda continuava ali. Ainda passava meticulosamente as roupas caras dele. Ainda arrumava a cama king size todas as manhãs. Ainda fingia, convincentemente, que nada daquilo a afetava minimamente. Na noite daquele dia, depois que Francisco finalmente fora dormir, Marcela sentara pesadamente na cama do próprio quarto. Não era exatamente um quarto de verdade. Era tecnicamente classificado como suíte de empregada, localizada estrategicamente nos fundos do apartamento luxuoso. Pequena, mas funcional. Com uma janela estreita que dava exclusivamente para o poço de ventilação do prédio, sem vista nenhuma. Não tinha absolutamente nada da vista deslumbrante para o mar que o quarto principal dele oferecia. Mas tinha uma cama razoavelmente confortável, um guarda-roupa simples, uma mesinha de cabeceira básica, era tecnicamente suficiente. Sentara na cama e ligara o celular com as mãos tremendo imperceptivelmente, fora diretamente ao Instagram, quase no piloto automático. Não fazia ideia do motivo real. Talvez masoquismo emocional puro mesmo. Procurara o perfil público da modelo. Não fora minimamente difícil encontrar. Francisco tinha recentemente curtido uma foto dela, estava lá nos registros públicos. Rosto fotograficamente perfeito. Corpo visivelmente esculpido em academia cara. Sorrisos profissionalmente brancos, em praias absolutamente paradisíacas. Literalmente centenas de milhares de seguidores. Comentários intermináveis babando elogios. Fechara o aplicativo abruptamente. Olhara para o espelho embaçado e manchado do banheiro minúsculo. Marcela Campos, 26 anos recém-completos. Empregada doméstica. Uniforme completamente surrado e desbotado. Cabelo preso num coque absolutamente simples e prático. Rosto sem maquiagem nenhuma, sem glamour algum, sem absolutamente nada de especial.
Era exatamente isso que ele via quando eventualmente olhava na direção dela, se é que realmente olhava de verdade. E fora precisamente ali, naquele momento específico de clareza dolorosa, que algo fundamental mudara dentro dela. Não fora exatamente raiva explosiva, não era bem isso. Fora cansaço, cansaço profundo e absoluto de ser completamente invisível, de ser eternamente a cachorrinha obediente, de fazer literalmente tudo certinho e ainda assim nunca, jamais ser realmente vista como pessoa. Pegara o celular novamente com determinação crescente, abrira o aplicativo do banco, checara o saldo. Tinha uma pequena reserva financeira, nada impressionante, economia dolorosa de meses e meses, guardada religiosamente para eventuais emergências futuras. Hesitara longos segundos, pensara seriamente em desistir da ideia maluca, mas então lembrara nitidamente da modelo entrando naquele apartamento como se fosse legítima dona do lugar. Lembrara dos 20 mil reais absurdos. Lembrara de Francisco ajustando a gravata cara no espelho sem sequer remotamente perceber que ela estava ali na sala. E finalmente tomara a decisão definitiva. Ia para aquela maldita festa, não como empregada submissa, não como invisível conveniente, como mulher, como Marcela Campos inteira, como alguém que merecia legitimamente ser vista como ser humano. Nem que fosse apenas por uma única noite, nem que custasse absolutamente tudo que tinha guardado com tanto sacrifício, nem que fosse exclusivamente para provar para si mesma que ela existia de verdade. 3 dias. Era exatamente o que faltava. 3 dias para encontrar um vestido impossível, um salão decente, uma maquiadora competente e, principalmente, coragem suficiente para seguir em frente com aquela loucura toda. Marcela saiu do apartamento precisamente na hora do almoço da quinta-feira. Francisco estava no escritório da construtora, como absolutamente sempre às quintas-feiras, sem exceção. Não voltaria antes das 7 da noite. Tempo mais que suficiente para começar. Desceu até a movimentada Avenida Nossa Senhora de Copacabana e entrou determinada na primeira loja de roupas que avistou. Não era das caríssimas, daquelas com vitrines intimidadoras. Não podia ser. O orçamento dela era extremamente apertado, dolorosamente limitado. A vendedora a examinou visivelmente de cima a baixo com aquele olhar treinado. Uniforme puído de empregada doméstica. Cabelo preso sem estilo nenhum. Rosto completamente sem maquiagem. "Posso ajudar em alguma coisa?" A voz da mulher carregava aquele tom específico. Aquele que sutilmente perguntava se Marcela realmente estava no lugar certo, se não tinha se enganado de loja. "Preciso de um vestido", Marcela respondeu mantendo a voz firme. "Para uma festa importante." A vendedora hesitou visivelmente. "Que tipo exato de festa, se posso perguntar?" "Gala." A palavra saiu da boca de Marcela com muito mais firmeza e convicção do que ela genuinamente sentia por dentro. A vendedora piscou surpresa. "Gala mesmo." "De verdade?" Marcela apenas repetiu com paciência forçada. "Gala, sim." A mulher relutantemente a conduziu até os fundos esquecidos da loja. Os vestidos pendurados ali eram visivelmente mais simples que os da frente. Menos brilho chamativo. Menos tudo praticamente. Marcela experimentou pacientemente 4 modelos diferentes. Nenhum sequer chegava perto do que ela desesperadamente precisava. Não era simplesmente sobre estar bonita ou apresentável. Era fundamentalmente sobre ser completamente impossível de ignorar. Saiu daquela loja sem comprar absolutamente nada. Tentou metodicamente mais 3 lojas diferentes nas redondezas. Sempre exatamente a mesma dinâmica frustrante. Olhares carregados de dúvida mal disfarçada. Vestidos que não comunicavam nada de especial. Preços que faziam sua modesta conta bancária praticamente gritar de desespero. Até que finalmente chegou num brechó meio escondido no Flamengo, indicado por uma placa discreta.
Não era absolutamente lugar de grife renomada ou etiqueta pomposa, mas tinha indubitável caráter próprio. A dona era uma senhora de aproximadamente 60 anos bem vividos, cabelo completamente grisalho, preso num coque elegante, óculos delicados na ponta do nariz fino. Ela cumprimentou Marcela sem nenhum traço de julgamento no olhar. "Boa tarde, querida." A voz era genuinamente calorosa. "Procurando algo bem específico?" "Um vestido especial", Marcela respondeu honestamente. "Para um evento extremamente importante para mim." A senhora sorriu com compreensão real. "Importante como, exatamente?" Marcela respirou fundo antes de responder, como se literalmente minha vida inteira dependesse disso. A mulher assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente exatamente tudo que Marcela, deliberadamente, não estava dizendo em voz alta. "Me acompanhe com calma, querida." Conduziu Marcela cuidadosamente até uma arara especial posicionada no canto mais reservado da loja. Eram vestidos claramente de outras épocas passadas, de décadas anteriores, mas impecavelmente bem cuidados, preservados com respeito evidente. Cada um carregando história visível. Ela selecionou um cuidadosamente. Preto elegante com paetês discretos. Longo e fluido. Absolutamente clássico. Genuinamente bonito. Mas definitivamente não era exatamente o que Marcela tão desesperadamente precisava encontrar. Ela tentou explicar com paciência. "Eu preciso de algo que literalmente faça todas as pessoas pararem o que estão fazendo. Que as obrigue a olhar fixamente e não consigam absolutamente desviar o olhar. Que me transforme em impossível de ignorar." A senhora a encarou longamente, com atenção renovada. Estudou o rosto dela com cuidado. Depois sorriu novamente, dessa vez com algo parecido com cumplicidade. "Espera só um momento aqui, querida." Desapareceu completamente nos fundos misteriosos da loja. Voltou aproximadamente 5 minutos depois, carregando cuidadosamente um cabide completamente coberto por um plástico protetor grosso. Removeu o plástico com movimentos deliberadamente lentos, quase cerimoniais. E Marcela literalmente esqueceu como respirar por longos segundos. Era azul marinho profundo, não aquele azul qualquer comum e esquecível. Era profundo como o oceano em noite sem lua, quase confundível com preto absoluto sob determinada iluminação. Mas quando a luz batia no ângulo perfeitamente certo, brilhava magnificamente, como o próprio mar à noite sob estrelas. O tecido tinha bordados incrivelmente delicados e sofisticados que capturavam e refletiam cada feixe de luz. O decote era elegantemente ombro a ombro, destacando a clavícula e os ombros. Absolutamente marcante sem ser vulgar. Elegantíssimo. O corte era estrategicamente justo e ajustado no corpo inteiro, até a cintura marcada, e depois abria dramaticamente numa fenda lateral ousada que subia com confiança até a coxa. Esse vestido foi originalmente criado para alguém genuinamente especial, a senhora explicou reverentemente, nos anos 90. Nunca foi realmente muito usado na prática. Estava literalmente esperando pacientemente pela dona absolutamente certa. Marcela mal conseguiu articular a pergunta seguinte. "Quanto custa?" A senhora fez as contas mentalmente com calma. R$ 350. Era consideravelmente mais da metade exata de absolutamente tudo que Marcela tinha guardado tão cuidadosamente. Ela engoliu seco, sentindo o peso da decisão. "Eu levo sem dúvida." Experimentou no provador apertado com as mãos, tremendo de ansiedade. Quando finalmente se viu refletida no espelho manchado, genuinamente não reconheceu a mulher olhando intensamente de volta para ela. O azul marinho profundo contrastava dramaticamente com o tom da pele dela. O corte impecável abraçava absolutamente cada curva do corpo com perfeição quase impossível. A fenda revelava a perna na medida matematicamente certa, ousada o suficiente, mas mantendo elegância inegável.
Não era definitivamente a Marcela, empregada invisível. Era outra pessoa completamente diferente. Alguém que ela honestamente não fazia ideia que existia escondida dentro dela. Pagou o valor integral imediatamente. Saiu da loja carregando o vestido cuidadosamente embrulhado, como se fosse literalmente a coisa mais absolutamente preciosa do universo inteiro. Porque genuinamente era. No dia imediatamente seguinte, Marcela acordou ainda consideravelmente mais cedo que seu normal. Executou meticulosamente toda a rotina matinal de sempre. Café perfeitamente preparado, roupas impecavelmente separadas, limpeza completa. Francisco mal reparou minimamente na presença dela. Estava visivelmente tenso e distraído. Reunião particularmente importante com investidores. Marcela deixou o café extra forte, exatamente como ele sempre preferia em dias assim. Ele consumiu tudo rapidamente, sem sequer uma vez tirar os olhos grudados na tela do celular. "Obrigado, Marcela", murmurou distraidamente. "De nada, Sr. Ferreira", ela respondeu automaticamente. Quando ele finalmente saiu apressado para o trabalho, Marcela foi diretamente para o próprio quarto. Ligou imediatamente para um salão razoavelmente bem avaliado em Botafogo. Precisava urgentemente de horário disponível para amanhã à noite, sem falta. A atendente foi genuinamente simpática ao telefone. "Que tipo específico de serviço a senhora precisa exatamente?" "Cabelo completo, maquiagem profissional, unhas impecáveis. Absolutamente tudo que for possível", Marcela especificou com determinação crescente. A moça checou a agenda digital rapidamente. "Tenho um horário vago às 4 da tarde." "Seria perfeito", Marcela confirmou imediatamente aliviada. A atendente informou o valor. Mais R$ 250 evaporando. Restava dolorosamente pouco da reserva tão sacrificada. Mas Marcela absolutamente não ia permitir-se voltar atrás agora. Passou o resto daquele dia inteiro limpando meticulosamente o apartamento luxuoso como se fosse definitivamente a última vez. Talvez realmente fosse mesmo. Porque depois de amanhã, depois que Francisco inevitavelmente a visse naquela festa carregada de expectativas, absolutamente nada jamais seria remotamente igual novamente. Ou ele finalmente ia genuinamente enxergá-la como mulher real. Ou ela ia entender definitivamente que precisava urgentemente sair dali e reconstruir a vida. De qualquer forma possível, algo fundamental e irreversível ia mudar permanentemente. Naquela noite, depois que Francisco finalmente foi dormir exausto, Marcela ficou longos minutos parada no próprio quarto modesto, simplesmente olhando hipnotizada para o vestido azul marinho, pendurado cuidadosamente na porta do guarda-roupa simples. Azul profundo, vibrante contra a parede branca sem graça. Parecia quase irreal sob a luz fraca. Pegou o celular quase sem pensar. Abriu o Instagram novamente, sabendo que era masoquismo puro. Procurou o perfil público da modelo outra vez. Ela tinha postado uma foto nova naquele mesmo dia, experimentando o vestido dourado berrante que usaria. Corpo absolutamente perfeito como escultura. Sorriso profissional treinado. Comentários previsíveis elogiando efusivamente. Marcela fechou o aplicativo com força. Olhou para o próprio reflexo desfocado no espelho embaçado. Marcela Campos, 26 anos. Empregada doméstica prestes a invadir audaciosamente um mundo que definitivamente não era dela. Mas por uma única noite, ia fingir convincentemente que sempre fora. No dia definitivo da festa, Marcela acordou com o estômago visivelmente embrulhado de pura ansiedade. Não conseguira dormir adequadamente. Ficara revirando inquieta na cama, pensando obsessivamente em absolutamente tudo que poderia dar catastroficamente errado. E se ninguém a deixasse entrar? E se Francisco ficasse furioso? E se ela passasse vergonha mortal? E se simplesmente não fosse boa o suficiente? Levantou forçando determinação.
Preparou o café matinal. Francisco desceu consideravelmente mais cedo que seu normal. Também estava visivelmente nervoso. Ela percebeu imediatamente pela forma como mexia compulsivamente no celular, pela forma como tamborilava os dedos longos na mesa com ritmo irregular. "Tudo certo para hoje à noite, senhor?" Marcela perguntou, mantendo a voz neutra. Francisco ergueu os olhos distraídos. "Acho que sim, tudo confirmado." A acompanhante confirmou presença. "O motorista particular está devidamente reservado." Fez uma pausa antes de perguntar. "O smoking está completamente pronto?" "Está impecável", Marcela confirmou. "Passei ontem à noite com cuidado especial." Ele assentiu satisfeito. "Ótimo, perfeito." Ficou em silêncio por um momento carregado. Depois perguntou quase casualmente. "Você tem algum plano para hoje à noite, Marcela?" O coração dela disparou violentamente. "Tenho, sim", respondeu controlando cuidadosamente a voz. Ele pareceu genuinamente surpreso. "Sério mesmo? É extremamente raro você sair para qualquer coisa." Marcela deu de ombros com falsa casualidade. "Pois é, exatamente. Mas hoje eu saio." Ele esboçou um meio sorriso distraído. "Bom para você, então. Aproveite bastante." "Vou tentar", ela prometeu enigmaticamente. Francisco terminou o café rapidamente e subiu para se arrumar para o trabalho. Marcela ficou sozinha na cozinha, segurando a xícara vazia com força excessiva, sentindo fisicamente o peso esmagador do que estava prestes a fazer. Às 3 da tarde, saiu discretamente do apartamento. Deixou um bilhete curto na cozinha, explicando que tinha saído mais cedo. Foi diretamente para o salão indicado. A cabeleireira era uma moça visivelmente jovem e energética, extremamente simpática. Comentou animadamente sobre o evento enquanto lavava o cabelo de Marcela com produtos caros. "Deve ser bem chique, né?" "Muito chique", Marcela confirmou. "Você vai acompanhada de alguém?" "Sozinha", Marcela respondeu simplesmente. A moça fez uma pausa significativa. "Nossa, corajosa demais." "Ou louca", Marcela sugeriu honestamente. A cabeleireira riu gostosamente. "Vai arrasar de qualquer jeito, tenho certeza." Trabalhou concentrada por 2 horas completas no cabelo. Ondas soltas impecáveis. Volume estratégico. Brilho profissional. Quando terminou finalmente, Marcela custou a reconhecer o próprio reflexo transformado. A maquiadora especializada veio em seguida. Estudou o rosto de Marcela analiticamente, como se fosse uma tela em branco esperando arte. Quer algo dramático ou mais clássico, discreto? "Dramático, definitivamente", Marcela respondeu sem hesitar, mas mantendo elegância sofisticada. A profissional trabalhou em silêncio absoluto e concentrado, base perfeita, contorno preciso. Iluminador estratégico, sombra esfumada, delineado impecável, cílios postiços, batom nude rosado, cada detalhe meticulosamente pensado. Quando finalmente terminou, Marcela definitivamente não era mais ela mesma. Era alguém que absolutamente merecia estar naquela festa impossível. Pagou agradecida, voltou para o apartamento, eram exatamente 6h30. Francisco já tinha saído adiantado. O apartamento inteiro estava completamente vazio. Silencioso como túmulo, entrou no próprio quarto. Vestiu o vestido azul marinho devagar, quase ritualmente. Cada movimento parecia carregar significado profundo. O tecido deslizou pelo corpo como água morna. Calcou o escarpão preto de salto alto que comprara numa liquidação meses atrás. Colocou os brincos simples de pérola que a mãe lhe dera anos antes. Respirou fundo várias vezes. Olhou para o espelho de corpo inteiro barato. A mulher, olhando intensamente de volta, definitivamente não era a empregada invisível. Não era a cachorrinha obediente. Não era nada do que fora antes. Era Marcela Campos. Inteira, real, verdadeira, deslumbrante. Pegou a bolsa clutch preta minúscula. Verificou o batom discretamente. Deu uma última olhada longa. Saiu do apartamento exatamente às 7h40. Chamou um Uber.
O motorista olhou admirado pelo retrovisor quando ela entrou graciosamente. Festa importante? Muito importante, Marcela confirmou, sentindo o coração disparar. Vai roubar a cena inteira, com certeza absoluta. Espero sinceramente que sim. O trânsito estava previsivelmente pesado. Rio de Janeiro clássico. Levou 45 minutos intermináveis para finalmente chegar ao imponente Copacabana Palace. Quando chegaram, o coração de Marcela estava batendo tão violentamente forte que ela teve certeza que explodiria. Pagou a corrida, respirou fundo múltiplas vezes, desceu do carro e tudo começou. A entrada do Copacabana Palace era exatamente tudo que Marcela imaginara e mais. O tapete vermelho estendido majestosamente. Fotógrafos profissionais estrategicamente posicionados. Pessoas chegando em carros luxuosos, reluzentes. Vestidos caríssimos. Joias que capturavam e refletiam cada luz. Homens impecáveis de smoking perfeito. Seguranças sérios checando nomes em tablets modernos. Marcela subiu os degraus lentamente, deliberadamente. Cada passo representava uma decisão consciente e irreversível. Cada passo a aproximava do momento que mudaria absolutamente tudo para sempre. O segurança uniformizado a parou educadamente na entrada. Boa noite, senhora. Nome completo, por favor? Gabriela Martins. Marcela mentiu com voz surpreendentemente firme, lembrando o nome que decorara da lista de confirmados que Francisco deixara descuidadamente sobre a mesa do escritório. O homem checou a lista digital cuidadosamente. Demorou alguns segundos, que pareceram horas absolutamente intermináveis de pura tensão. Encontrou o nome. Acenou formalmente para ela passar sem suspeitas. Bem-vinda ao evento, senhora. Marcela entrou. E o mundo literalmente mudou completamente. O salão principal era absolutamente deslumbrante de tirar o fôlego. Lustres gigantescos de cristal legítimo pendendo elegantemente do teto trabalhado em detalhes arquitetônicos impressionantes. Mesas redondas incontáveis, cobertas com toalhas brancas impecáveis, sem uma única ruga. Arranjos florais sofisticados de flores brancas e folhagens verdes estrategicamente posicionados em cada mesa sem exceção. Velas acesas criando atmosfera íntima. Música ao vivo preenchendo o ambiente. Um quarteto de cordas profissional tocando algo clássico que Marcela não sabia identificar o nome, mas que soava indiscutivelmente elegante e refinado. Garçons impecavelmente uniformizados, circulando constantemente com bandejas prateadas de champanhe francesa gelada e canapés sofisticados. E pessoas. Muitas pessoas importantes. Vestidos longos deslumbrantes. Smokings absolutamente perfeitos, sob medida. Joias autênticas que brilhavam intensamente sob a luz calculada dos lustres enormes. Risadas educadas e controladas, conversas em tom baixo e discreto, como esperado da alta sociedade. O cheiro inconfundível de perfumes caríssimos misturados sutilmente com flores frescas naturais. Marcela pegou delicadamente uma taça de champanhe de uma bandeja que passou próxima. Bebeu um gole pequeno. O líquido gelado desceu, queimando levemente a garganta. Coragem líquida concentrada. Respirou fundo várias vezes e, finalmente, começou a andar pelo salão. Devagar, postura impecavelmente ereta, cabeça orgulhosamente erguida, como se pertencesse naturalmente ali, como se sempre tivesse pertencido desde sempre. E então aconteceu exatamente o que ela secretamente esperava, mas quase não acreditava que seria possível. As pessoas começaram a notar gradualmente. Primeiro, um homem de meia idade. Depois, uma mulher elegante. Depois outro e mais outro. As conversas foram diminuindo visivelmente de volume. Os olhares foram se voltando inexoravelmente para ela, para o vestido azul marinho profundo que brilhava magnificamente sob os lustres imensos. Para o cabelo que caía em ondas absolutamente perfeitas, para a maquiagem impecável profissional,
para a mulher que atravessava o salão inteiro como se fosse legítima dona dele. Marcela ouviu sussurros discretos, mas audíveis ao passar. Quem é ela exatamente? Nunca vi antes. Que vestido absolutamente deslumbrante. Que mulher impressionante. Continuou andando com determinação crescente, coração disparando violentamente, mas rosto mantendo-se calmo, sereno, controlado. E então, finalmente viu. Francisco estava estrategicamente posicionado perto de uma das mesas principais, conversando animadamente com 3 homens claramente importantes de smoking. A modelo ao lado dele grudada, vestido dourado justo chamativo, cabelo profissionalmente escovado, mão possessiva no braço dele. Sorriso profissional treinado perfeitamente. Ela disse algo aparentemente espirituoso. Ele riu educadamente, distante, desinteressado, e então ele olhou casualmente para o lado, para o movimento crescente no salão, para as pessoas virando visivelmente a cabeça, para ela. Os olhos dele se encontraram através do salão lotado, e Marcela viu com clareza absoluta o momento exato, preciso, em que ele a reconheceu completamente. A confusão inicial, o choque profundo, a incredulidade total. A boca dele se abriu levemente, involuntariamente. Os olhos arregalaram visivelmente. Ele ficou completamente imóvel como estátua, como se tivesse esquecido totalmente como respirar. A modelo percebeu imediatamente a mudança. Olhou rapidamente para onde ele olhava hipnotizado. Viu Marcela. Franziu a testa confusa. Francisco continuou encarando fixamente sem desviar. E pela primeira vez em 11 meses completos, ele realmente viu. Não como empregada útil. Não como a faz-tudo conveniente. Não como a invisível. Como mulher. Como Marcela Campos inteira. E o salão absolutamente inteiro estava olhando. O tempo pareceu literalmente parar, ou pelo menos foi exatamente essa a sensação avassaladora. Francisco encarava Marcela como se estivesse vendo algo completamente impossível, algo que não fazia nenhum sentido lógico, algo que definitivamente não deveria estar ali, mas estava. Ela estava realmente ali. A modelo seguiu o olhar dele colado. Viu Marcela parada. Franziu o senho com irritação crescente. Apertou o braço dele levemente, tentando recuperar a atenção perdida. Ele não reagiu minimamente. Continuou olhando fixamente para Marcela, boca entreaberta, olhos arregalados, completamente paralisado. Marcela poderia ter parado ali mesmo, poderia ter virado e saído correndo, poderia ter se escondido num canto escuro e esperado a noite passar em segurança, mas não fez absolutamente nada disso. Respirou fundo, enchendo os pulmões. Ergueu o queixo desafiadoramente e continuou andando determinada, direto na direção deles, sem desviar. Cada passo ecoava dentro dela como tambor de guerra. Cada passo era uma afirmação poderosa. Eu existo de verdade. Eu estou aqui agora. Você vai me ver, quer queira, quer não. As pessoas literalmente abriam caminho automaticamente, olhavam fascinadas, sussurravam especulações. Mas Marcela não desviava o olhar fixo, mantinha os olhos absolutamente fixos em Francisco. E ele simplesmente não conseguia desviar nem por um segundo. Quando chegou suficientemente perto, parou deliberadamente, a aproximadamente 3 metros de distância calculada, perto o suficiente para ele vê-la completamente. Longe o suficiente para manter alguma dignidade preservada. Boa noite, a voz de Marcela saiu firme, calma, controlada, como se fosse absolutamente a coisa mais natural do mundo ela estar ali. Francisco piscou múltiplas vezes, como se estivesse acordando abruptamente de um transe profundo. Marcela, a voz dele saiu completamente rouca, incrédula, chocada. Eu mesma, ela confirmou simplesmente. Ele olhou para ela meticulosamente de cima a baixo, não com o olhar vago distraído de sempre, com atenção real, intensa, penetrante, como se estivesse a vendo genuinamente pela primeira vez na vida. O que você está fazendo aqui?
Como você conseguiu entrar? A modelo interveio impaciente. Você conhece ela, Francisco? Ele hesitou visivelmente. Tentou responder articuladamente, mas as palavras simplesmente não saíam direito. Marcela sorriu pequeno, educado, frio. Trabalhamos juntos há quase um ano. A modelo arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Trabalhamos como exatamente? Sou empregada doméstica do Sr. Ferreira, Marcela esclareceu tranquilamente. O silêncio que seguiu foi absolutamente pesado e constrangedor. Os três homens que estavam conversando anteriormente com Francisco olharam intrigados para Marcela, depois para ele claramente confuso, depois para a modelo visivelmente irritada. A tensão era praticamente palpável no ar. Francisco finalmente reagiu articulando. Marcela, eu não esperava de forma alguma ver você aqui hoje. Você está completamente diferente de tudo. Diferente. Ela completou a frase inacabada por ele com leve ironia. Exatamente isso. Ele concordou ainda visivelmente em choque profundo. Um dos homens ao lado de Francisco soltou uma risada baixa, apreciativa. Com todo o respeito devido, senhorita, você está absolutamente deslumbrante esta noite. Muito obrigada, Marcela agradeceu educadamente. Francisco a encarava fixamente. Havia algo completamente novo no olhar dele que ela nunca tinha visto antes em 11 meses inteiros. Confusão genuína, admiração inegável. E talvez, apenas talvez, um toque sutil de vergonha, como se estivesse percebendo dolorosamente algo que deveria ter percebido há muito tempo. A modelo apertou o braço dele novamente, mais forte dessa vez, com possessividade. Querido, acho que o jantar vai começar em breve. Deveríamos procurar nossa mesa designada. Ela disse isso olhando diretamente para Marcela, com um sorriso que absolutamente não chegava aos olhos frios. Marcela devolveu o sorriso, igualmente frio, gelado. Claro, não quero atrapalhar. Boa noite a todos. Virou elegantemente para ir embora. Marcela, a voz de Francisco a parou imediatamente. Ela olhou para trás, mantendo a expressão neutra. Você está bem? Estou ótima, Sr. Ferreira. Nunca estive melhor na vida inteira. E dessa vez era absolutamente verdade. Afastou-se deles com dignidade. Andou até o outro lado oposto do salão imenso. Pegou outra taça de champanhe gelada. Encostou casualmente numa coluna decorativa. E respirou. O coração estava acelerado como nunca. As mãos tremiam imperceptivelmente. Mas por dentro estava literalmente em chamas, porque tinha conseguido. Ele tinha finalmente visto, realmente visto de verdade, e não conseguia mais desviar. Durante a próxima meia hora, Marcela circulou naturalmente pelo salão. Conversou educadamente com algumas pessoas desconhecidas. Nada profundo ou significativo. Apenas educação social básica esperada. Elogios sobre o evento belíssimo. Comentários sobre a decoração impecável. Pequenas conversas que não significavam nada, mas que a faziam parecer que pertencia naturalmente ali. E o tempo todo ela sentia intensamente, os olhos dele colados. Francisco observava discretamente. Tentava disfarçar sem sucesso, mas ela percebia perfeitamente. Cada vez que ela olhava casualmente na direção dele, os olhares se encontravam inevitavelmente, e ele desviava, rápido demais, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. A modelo percebeu também claramente. Marcela via a irritação crescendo visivelmente no rosto perfeito dela, a forma como ela se aproximava mais dele fisicamente, como tocava o braço dele com frequência aumentada, como tentava desesperadamente manter a atenção dele focada, mas não estava funcionando, porque Francisco simplesmente não conseguia parar de olhar para Marcela. Quando anunciaram solenemente que o jantar seria servido, as pessoas começaram a se dirigir organizadamente para as mesas designadas. Marcela procurou seu lugar atribuído, mesa 12, estrategicamente perto do fundo, longe da mesa principal onde Francisco obviamente estava. Sentou graciosamente, ao lado um casal de meia-idade aparentemente simpático.
educados, gentis. Fizeram perguntas básicas educadas. Marcela respondeu que trabalhava com administração corporativa. Mentiu facilmente sem hesitar. A mulher sorriu admirada. Que vestido absolutamente lindo! Onde você conseguiu encontrar? Foi um achado especial, num brechó escondido no Flamengo. Ela pareceu genuinamente impressionada. Sério mesmo? Parece alta costura francesa. Tenho bom olho para essas coisas. Marcela respondeu modestamente. A mulher riu. Claramente tem talento nato. O jantar começou formalmente. Entrada sofisticada. Salada gourmet. Prato principal elaborado. Sobremesa francesa. Tudo servido com elegância impecável. Tudo absolutamente delicioso. Mas Marcela mal conseguia sentir realmente o gosto de nada, porque cada vez que ela erguia os olhos casualmente, lá estava ele inevitavelmente, Francisco, observando. E toda vez que os olhares se cruzavam, inevitavelmente algo acontecia. Uma faísca elétrica, uma conexão invisível, algo que nunca tinha existido antes. Ou talvez sempre tivesse existido escondido. Mas ele nunca tinha prestado atenção suficiente. Depois do jantar formalmente servido, começou a música ambiente mais animada. Uma banda ao vivo substituiu o quarteto de cordas, jazz suave e envolvente. Algumas pessoas se dirigiram naturalmente para a pista de dança reluzente. Outras permaneceram conversando animadamente nas mesas. O clima tinha ficado visivelmente mais descontraído, menos rigidamente formal. Marcela se levantou graciosamente. Precisava urgentemente de ar fresco. A tensão constante de sentir os olhos de Francisco colados nela estava começando a pesar fisicamente. Saiu discretamente para o terraço amplo. A noite estava agradavelmente fresca. A brisa suave do mar carregava o cheiro inconfundível de sal. As luzes da cidade brilhavam intensamente ao longe, criando um panorama deslumbrante. Marcela encostou cuidadosamente no parapeito elegante. Olhou para o oceano escuro e infinito. E finalmente permitiu-se respirar de verdade pela primeira vez desde que entrara naquele salão opressor. Você está fugindo de mim. A voz grave veio inesperadamente de trás dela. Próxima, quente. Marcela virou rapidamente. Francisco estava a poucos passos apenas, sozinho, sem a modelo, sem absolutamente ninguém. Apenas ele e ela sob o céu estrelado. Não estou fugindo de nada, Marcela respondeu mantendo a voz firme. Só precisava de ar. Ele se aproximou mais alguns passos. Parou diretamente ao lado dela. Também olhou para o mar escuro. Ficaram em silêncio, carregado por um longo momento. Você está absolutamente linda esta noite. As palavras saíram baixas dele, quase um sussurro íntimo. Obrigada pela gentileza. Por que você não me contou que viria? Francisco perguntou, virando-se para encará-la. Contar o que exatamente? Marcela devolveu a pergunta. Que você estaria aqui, que viria para esta festa. Marcela deu de ombros com falsa indiferença. Não achei que fosse minimamente relevante para você. Claro que é relevante. Ele insistiu com voz tensa. Por que exatamente? Ela desafiou. Porque você é. Ele começou, mas não completou a frase adequadamente. Sua empregada, Marcela, completou friamente por ele. Ele fez uma pausa longa. Não era isso que eu ia dizer, mas é exatamente o que eu sou. Ela lembrou com firmeza. Marcela, ele disse o nome dela diferente, carregado de algo indefinível. Senhor Ferreira, ela manteve a formalidade deliberadamente. Não, me chama de Francisco. Sempre te chamei formalmente de Senhor Ferreira, por respeito profissional. Ele passou a mão pelo cabelo visivelmente frustrado. Eu não sei exatamente o que dizer agora. Não precisa dizer absolutamente nada. Sim, preciso sim. Porque eu passei 11 meses inteiros te vendo literalmente todos os dias e nunca, jamais te vi realmente de verdade. Marcela o encarou diretamente. Eu sei perfeitamente disso. E isso me deixa profundamente envergonhado, ele admitiu com dificuldade. Marcela cruzou os braços protetoramente. Por que envergonhado exatamente? Porque você estava ali o tempo todo.
literalmente sempre presente. E eu te tratei como... Ele procurou as palavras certas. Como empregada. Porque é exatamente o que eu sou. Não, você é Marcela. E eu fui um idiota completo de não ver isso muito antes. Marcela poderia ter dito muita coisa naquele momento carregado. Poderia ter jogado na cara dele todos os meses dolorosos de invisibilidade. Todas as vezes que fora chamada de cachorrinha. Todos os momentos em que ele passara por ela sem realmente vê-la como pessoa. Mas não fez nada disso. Por que você trouxe ela? Perguntou simplesmente. A modelo, Francisco entendeu imediatamente. Ele suspirou longamente. Porque eu precisava de uma acompanhante formal. E pensei que seria mais fácil contratar profissionalmente do que... Ele hesitou. Do que o que exatamente? Do que arriscar algo real. Arriscar o quê? Marcela pressionou. Ele a encarou intensamente. Os olhos dele eram vulneráveis de um jeito que ela nunca vira. Do que arriscar com alguém genuíno. Real. Verdadeiro. O coração de Marcela acelerou perigosamente. Ela não é real? É real. Mas não é... Ele fez uma pausa significativa. Não é você. As palavras ficaram suspensas pesadamente no ar entre eles, carregadas de significado profundo. Francisco. Marcela disse o nome dele pela primeira vez sem formalidade. O nome saiu diferente da boca dela. Não como ordem, não como patrão distante, como pedido, como intimidade. Eu sei que não tenho nenhum direito de pedir nada. Eu sei que fui completamente cego, ignorante, arrogante, mas ele respirou fundo. Mas o quê? Me dá uma chance de fazer diferente, de te ver de verdade, de te conhecer realmente. Marcela poderia ter dito sim imediatamente. Poderia ter se jogado nos braços dele ali mesmo. Poderia ter deixado aquele momento aparentemente romântico no terraço apagar todos os meses de dor acumulada. Mas ela não ia ser essa mulher. Não ia facilitar, porque merecia genuinamente mais do que isso. Você tem uma acompanhante contratada lá dentro. Eu sei perfeitamente que você pagou 20 mil reais para estar aqui. Ele fechou os olhos com vergonha. Você sabe disso também. Eu sei de muita coisa, Marcela afirmou. De muito mais do que você imagina. Marcela, por favor. Francisco, ela manteve o tom firme. Olhei para ele diretamente, para o homem que finalmente estava a vendo, mas que tinha demorado tempo excessivamente longo. Você pediu uma chance, e eu vou te dar essa chance, mas não esta noite. Esta noite é exclusivamente minha. Ele assentiu lentamente, compreendendo, respeitando, justo, completamente justo. Marcela virou para voltar ao salão. Marcela, ele chamou novamente. Ela parou, mas não olhou para trás. Você roubou completamente a noite. Marcela sorriu sem que ele visse. Eu sei perfeitamente disso. E entrou de volta no salão iluminado, deixando-o sozinho no terraço escuro, com os próprios pensamentos e com a certeza absoluta de que nada jamais seria remotamente como antes. Marcela voltou ao salão com as pernas tremendo imperceptivelmente, mas a cabeça orgulhosamente erguida. O que tinha acabado de acontecer no terraço ainda ecoava dentro dela como sino. Francisco tinha finalmente visto, tinha pedido uma chance, mas ela não tinha cedido facilmente, e isso a deixava simultaneamente poderosa e assustada, porque agora ela genuinamente não sabia o que viria depois. Pegou outra taça de champanhe. Precisava de algo para fazer com as mãos inquietas. A banda estava tocando mais alto agora. Mais pessoas na pista de dança animada. O clima tinha ficado visivelmente mais descontraído, menos tenso. Marcela caminhou pelo salão observando. As mulheres rindo despreocupadas, os homens conversando animados, os casais dançando romanticamente. E no meio de tudo, numa mesa próxima à pista, estava Francisco, de volta. A modelo grudada ao lado dele possessivamente. Mas ele não estava prestando nenhuma atenção real nela. Estava olhando fixamente para o copo na mão, pensativo, distante, completamente ausente.
A modelo falava animadamente. Ele acenava mecanicamente. Respondia com monossílabos vagos, claramente ausente mentalmente. Ela percebeu rapidamente. Marcela viu a frustração crescendo visivelmente no rosto perfeito dela. A forma como cruzou os braços defensivamente, como inclinou a cabeça tentando capturar o olhar dele perdido. Mas Francisco estava completamente longe. E Marcela sabia exatamente onde estava a cabeça dele, com ela, no terraço, nas palavras que trocaram, no pedido dele, na recusa dela. Um homem desconhecido se aproximou educadamente de Marcela. Devia ter aproximadamente 50 anos. Smoking impecável, sorriso genuinamente gentil. Desculpe incomodar, posso oferecer uma dança? Marcela hesitou brevemente, depois pensou racionalmente. Por que não? Esta noite era dela, para fazer exatamente o que quisesse. Claro, aceitou. Ele a conduziu cavalheirescamente até a pista. Colocou uma mão respeitosa na cintura dela. Ela segurou a mão dele com a outra delicadamente. Começaram a dançar no ritmo. Ele era surpreendentemente bom. Conduzia bem. Conversava educadamente. Sobre o evento belíssimo. Sobre como o Rio estava particularmente bonito nessa época do ano. Coisas leves, superficiais, agradáveis. Marcela respondia apropriadamente. Sorria quando esperado. Agia como se estivesse completamente à vontade. Como se dançar em festas de gala fosse algo que fazia rotineiramente toda semana. Mas por dentro estava hiperconsciente de cada olhar no salão, de cada movimento ao redor e principalmente de Francisco observando fixamente. Porque ela sabia com absoluta certeza que ele estava observando. Sentia fisicamente o peso intenso do olhar dele. Quando a música finalmente terminou, ela agradeceu educadamente ao homem. Foi um prazer imenso. Ele sorriu. Se precisar de outra dança, estarei disponível por aqui. Marcela acenou gentilmente. Voltou para a lateral do salão. E foi exatamente quando sentiu uma presença forte atrás dela. Virou rapidamente. Era a modelo. De perto, ela era ainda mais impressionantemente bonita. Pele absolutamente perfeita. Traços matematicamente simétricos. Mas havia algo inquestionavelmente frio no olhar. Algo calculado. Artificial. Você é a empregada dele? Não era pergunta. Era afirmação carregada. Sou sim, Marcela confirmou tranquilamente. A modelo inclinou a cabeça estudando-a. Devo admitir honestamente, você se transformou surpreendentemente bem para uma empregada. Obrigada, Marcela respondeu sem emoção. Mas vamos ser completamente honestas aqui. O que exatamente você está fazendo? Bebendo champanhe excelente. Você sabe perfeitamente o que eu quero dizer. Marcela olhou diretamente para ela. Para a mulher que Francisco tinha contratado, que estava sendo paga generosamente para estar ali, para fingir profissionalmente. Estou simplesmente aproveitando a noite. Às custas dele, a modelo acusou. Não, às minhas próprias custas. Paguei minha entrada, meu vestido, meu cabelo, absolutamente tudo. A modelo arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Impressionante, para uma simples empregada doméstica. Marcela sorriu. Sem calor, gelado. Nós, empregadas, somos cheias de surpresas inesperadas. A modelo não gostou visivelmente do tom. Marcela viu pela forma como apertou os lábios. Olha, eu não sei que joguinho você está fazendo, mas eu fui contratada profissionalmente para estar aqui hoje e pretendo cumprir meu trabalho adequadamente. Ótimo, eu não estou impedindo absolutamente nada. Você está sim. Só de estar aqui presente, ele não consegue parar de olhar para você. Marcela deu de ombros com indiferença. Não é meu problema. Claro que é seu problema, porque você está deliberadamente atrapalhando. Marcela deu um passo mais próximo. Olhou fundo nos olhos dela, com toda a calma que conseguiu reunir. Ele te pagou generosamente para fingir interesse profissionalmente. Eu não preciso fingir absolutamente nada. Estou aqui porque quis, porque escolhi.
E se ele está olhando para mim, talvez você devesse se perguntar seriamente por quê. O rosto da modelo ficou visivelmente vermelho. Você é atrevida demais. Sou honesta. Ela encarou Marcela intensamente. Depois virou abruptamente e saiu. Voltou para a mesa onde Francisco esperava. Sentou pesadamente. Disse algo claramente irritado para ele. Ele olhou imediatamente na direção de Marcela. Ela desviou o olhar deliberadamente. Fingiu interesse numa escultura decorativa de gelo. Mas sentiu quando ele se levantou. Quando começou a andar determinadamente na direção dela, o coração dela acelerou perigosamente. Marcela acordou com o sol entrando insistentemente pela janela do quarto. Demorou alguns segundos confusos para lembrar completamente. A festa deslumbrante, o vestido azul marinho. Francisco finalmente a vendo pela primeira vez com outros olhos. Tudo voltou de uma vez como onda. Sentou lentamente na cama. Olhou para o vestido azul marinho, jogado cuidadosamente na cadeira, para os sapatos de salto no chão, para a clutch em cima da mesinha. Não tinha sido um sonho elaborado, tinha acontecido realmente. Pegou o celular da mesinha, 8h30 da manhã de sábado. Normalmente, ela já estaria levantada há mais de uma hora completa, fazendo café perfeitamente, preparando meticulosamente o apartamento, iniciando a rotina que se repetia há 11 meses. Mas hoje era fundamentalmente diferente, porque ela genuinamente não sabia mais qual era exatamente seu lugar ali. Levantou devagar. Tomou banho demorado, deixando a água quente cair longamente sobre ela, enquanto pensava em absolutamente tudo. Na forma como Francisco tinha olhado para ela, hipnotizado. Nas palavras carregadas que trocaram no terraço, no pedido dele, na recusa firme dela. Vestiu uma calça jeans simples e uma blusa branca básica. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo prático. Voltou a ser a Marcela de sempre externamente. Mas não exatamente, porque algo tinha mudado profundamente, por dentro, irreversivelmente. Saiu do quarto. O apartamento inteiro estava completamente silencioso. Caminhou descalça pelo corredor frio, o piso gelado sob os pés. Foi até a cozinha familiar e parou abruptamente na porta. Francisco estava lá sentado à mesa, ainda vestindo o smoking amarrotado, gravata completamente afrouxada, 2 primeiros botões da camisa abertos, cabelo totalmente bagunçado, olhos visivelmente cansados, vermelhos, uma xícara de café completamente frio na frente dele. Ele não tinha dormido absolutamente nada. Marcela percebeu imediatamente pela postura, pelos ombros caídos derrotados, pela forma como olhava fixamente para o nada. Ele olhou para cima quando finalmente ouviu ela. Ficaram se encarando em silêncio absoluto, um silêncio pesado, carregado de tudo não dito. "Bom dia!" A voz de Marcela saiu baixa, rouca do sono. "Bom dia, Marcela." Francisco respondeu cansado. Ela entrou na cozinha. Pegou a cafeteira automaticamente. Jogou fora o café velho e frio. Começou a fazer um fresco, gesto completamente automático. 11 meses de rotina não se apagavam em uma única noite. "Marcela!" Francisco começou. Ela continuou mexendo no café, os grãos caindo no filtro, o som familiar a acalmando. "Você não dormiu nada." "Não consegui," ele admitiu simplesmente. "Por que exatamente?" Ele soltou um suspiro longo e profundo. "Porque eu passei a noite absolutamente inteira pensando." "Pensando no quê? Em você, em tudo, em como eu fui completamente cego, em como eu desperdicei 11 meses inteiros, em como quase perdi algo extremamente precioso por pura arrogância idiota." Marcela despejou água fervente na cafeteira. O cheiro do café fresco começou a encher a cozinha rapidamente, confortante, familiar. "Você não perdeu nada, porque nunca realmente teve." Ele ficou em silêncio pesado, processando dolorosamente. Marcela pegou a xícara fria da frente dele. Jogou o café velho desperdiçado fora. Lavou a xícara cuidadosamente. Secou. Despejou o café fresco fumegante. Colocou na frente dele.
ainda evitando olhar diretamente nos olhos. Obrigado, ele murmurou. De nada. Ela fez uma xícara para si mesma. Pegou o pote de açúcar, colocou 2 colheres cheias, mexeu devagar. Sentou do outro lado da mesa, os dois bebendo café em silêncio, como fizeram literalmente centenas de vezes antes, mas completamente diferente agora. Porque agora havia reconhecimento real, havia tensão palpável, havia possibilidade. A modelo ficou extremamente brava ontem à noite, Francisco comentou finalmente. Ele soltou uma risada completamente sem humor. Ficou absolutamente furiosa. Disse que eu tinha sido extremamente desrespeitoso com ela, que eu tinha arruinado completamente a noite dela, que ela ia espalhar para toda a agência que eu era um cliente impossível, que nunca mais ia aceitar trabalhar comigo novamente. E você? O que você disse exatamente para ela, que ela estava completamente certa, que eu tinha sido desrespeitoso, que eu ia pagar o valor integral do contrato mesmo assim. E pedi desculpas sinceras. Bebeu o café quente, mas eu não me arrependo nem um pouco. Deveria se arrepender. Era um acordo profissional, eu sei perfeitamente. Quebrei o acordo, fui injusto com ela. Mas como eu ia fingir interesse quando a única pessoa que eu realmente queria ver estava ali, na minha frente, deslumbrante, real, completamente impossível de ignorar. Bebeu mais café. Você foi embora sem se despedir adequadamente. Eu disse boa noite. Não de verdade. Não como eu queria. Não sabia que precisava de permissão formal para ir embora. Não precisa. Nunca precisou. Mas eu queria ter te acompanhado pessoalmente, ter te levado para casa com segurança, ter conversado mais. Eu paguei meu Uber. Cheguei bem. Eu sei. Vi você saindo. Fiquei na entrada assistindo o carro ir embora e fiquei ali parado, sem saber o que fazer, sem saber se tinha estragado tudo irreparavelmente, sem saber se você ia voltar. Marcela ficou observando o café na xícara, as pequenas ondulações na superfície escura, notando cada detalhe minúsculo, evitando olhar diretamente para ele. Por que você ainda está de smoking? Porque eu cheguei em casa por volta da 1 da manhã, sentei aqui, nesta exata mesa, e fiquei, só esperando. Esperando o que exatamente? Você, esperando você acordar, querendo estar aqui quando você saísse do quarto, querendo ver você. Você não precisava fazer isso. Eu sei que não precisava, mas eu queria. Precisava ver você sem o vestido, sem a maquiagem, sem todo aquele glamour, só você. A Marcela real. Marcela ergueu os olhos finalmente. Encontrou os dele intensos. Só eu é a empregada com uniforme velho. Não, só você é Marcela. A mulher que eu deveria ter visto há muito tempo. E é ela que eu quero conhecer agora. O coração dela apertou. Apertou forte demais. Mas ela não podia deixar palavras bonitas a convencerem facilmente. Você disse ontem que ia provar. Disse, vou provar. Me diz como. Ainda não sei, Francisco. Marcela, por favor. Ele pediu. Ela olhou para ele. Para o homem que de repente parecia completamente perdido na própria casa luxuosa. Vulnerável de um jeito que ela nunca tinha visto em 11 meses. Eu não sei o que você quer que eu faça, mas vou fazer. Qualquer coisa. Só me diz como eu conserto isso. Como eu mostro que mudei. Como eu provo que te vejo. Marcela levantou. Pegou as 2 xícaras vazias. Levou até a pia. Começou a lavar, sentindo a água morna nas mãos. Você não conserta, Francisco. O que já foi feito não tem conserto possível. Então o que eu faço? Você constrói. Algo novo, diferente, do zero completo. Ele se levantou também. Veio até onde ela estava, parou ao lado dela, próximo, perto demais, mas nenhum de nós se afastou. Então me deixa construir, deixa eu tentar. Como exatamente? Começando de novo, conhecendo você de verdade, não como patrão, como homem, como Francisco, apenas Francisco. Marcela secou as mãos no pano de prato, virou para ele, estavam cara a cara, quase sem espaço entre eles. E eu? O que eu sou nessa construção nova? Você é o centro.
Você é tudo. Ela balançou a cabeça. Não, Francisco. Eu não vou ser o troféu que você finalmente conquistou. A empregada pobre que você resgatou. A Cinderela do seu conto de fadas. Eu não quero esse papel. Eu sei, não é isso que estou oferecendo. Então o que você está oferecendo? Respeito, tempo, espaço para você decidir. Sem pressão, sem obrigação. Só a chance de nos conhecermos como pessoas. Iguais. Marcela cruzou os braços, protegendo-se. E o quê? Eu continuo trabalhando aqui enquanto você tenta me conquistar? Isso seria justo? Não, não seria justo. Então, ele respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um precipício altíssimo. Você não trabalha mais aqui. O sangue de Marcela gelou instantaneamente. O quê? Eu não posso te conhecer de verdade se você for minha empregada. Não é certo. Não é justo. A hierarquia sempre vai estar entre nós. Você sempre vai se sentir obrigada. Então você está me demitindo por causa de ontem? Estou te libertando. Libertando? Sim, para você poder escolher, sem medo, sem necessidade, sem nada te prendendo aqui além de vontade própria. A voz dela saiu trêmula. Eu preciso desse emprego, Francisco. Eu sei. Por isso vou te pagar 6 meses de salário adiantado. Agora, hoje, para você ter tempo de decidir o que quer fazer. Se quer procurar outro emprego, se quer estudar, se quer viajar, se quer me conhecer, ou se quer nunca mais me ver na vida. Mas vai ser totalmente sua escolha. Sem pressão financeira, sem medo de passar necessidade. Marcela ficou olhando para ele, tentando entender, tentando processar o que estava acontecendo. Você está me pagando para ir embora? Para sumir da sua vida? Estou te dando liberdade para escolher ficar ou ir, mas sem que o dinheiro seja o motivo. Quero que você fique porque quer, porque escolheu, não porque precisa do emprego. E se eu escolher ir embora, usar o dinheiro e desaparecer, então eu vou aceitar, vou respeitar e vou te desejar tudo de bom, mesmo que me destroce por dentro, porque você merece essa liberdade. Sempre mereceu. Marcela olhou ao redor, para a cozinha impecável, para os armários que organizava, para a geladeira que abastecia, para tudo que tinha sido sua rotina nos últimos 11 meses. Sua vida inteira girava em torno deste apartamento, deste homem. Eu preciso pensar. Quanto tempo você precisar? Dias, semanas, meses. Eu espero. Não vou pressionar. Não vou cobrar. Só vou esperar. Ela balançou a cabeça, sentindo lágrimas queimando nos olhos, mas recusando-se a deixá-las cair. Você não entende. Eu passei 11 meses invisível para você. 11 meses sendo ignorada, sendo a cachorrinha. E agora, em uma única noite, você quer mudar tudo. Virar tudo de cabeça para baixo. Como eu sei que isso é real. Como eu sei que não é só culpa. Ou pior, ego ferido. Você não sabe, ele admitiu honestamente. Exatamente. Então, como eu confio nisso? Como eu confio em você? Ele deu um passo mais perto. Tão perto que ela podia sentir o calor dele. Ver cada detalhe do rosto cansado. Você testa, me conhece devagar, me questiona, me desafia. E se em algum momento você sentir que não é real, que é manipulação, que é qualquer coisa além de genuíno, você vai embora. E eu não vou te impedir, não vou te perseguir. Vou simplesmente aceitar que perdi minha chance. A garganta dela estava tão apertada que mal conseguia falar. Isso é muito, Francisco. É assustador demais. Eu sei, mas é honesto, é real. E é tudo que eu posso oferecer agora. Honestidade, vulnerabilidade e tempo. Ela olhou nos olhos dele, procurando mentira, procurando jogo, procurando manipulação, mas só encontrou medo genuíno, medo de que ela fosse embora, de que ele tivesse perdido algo precioso, de que tivesse acordado tarde demais. Eu não sei se consigo, Francisco, consigo confiar, consigo acreditar, consigo arriscar meu coração assim. Então não arrisca tudo de uma vez, começa pequeno, bem pequeno. Como? Um café, só isso. Um café é. Segunda,
ou terça, ou quarta, quando você se sentir pronta. A gente toma um café, fora daqui, num lugar neutro. Não como patrão e empregada, como duas pessoas normais se conhecendo, conversando, sem compromisso, sem pressão, sem expectativas, só conversa honesta. E depois, você decide se quer repetir, se quer outro encontro, ou se quer que eu desapareça completamente da sua vida, passo a passo, no seu tempo, do seu jeito. Marcela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Tá, ele piscou surpreso. O quê? Um café. Mas não segunda, não terça, quarta-feira, 3 da tarde. Me dá tempo para processar tudo isso, para entender o que estou sentindo, para decidir se quero realmente tentar. Ele sorriu, pequeno, genuíno, aliviado. Quarta-feira, 3 da tarde. Onde? Te mando mensagem. Pode ser? Pode perfeitamente. Ela acenou. Deu um passo para trás, afastando-se, criando distância necessária. Vou para o meu quarto agora. Preciso ficar sozinha. Entendo completamente. Ela virou para sair da cozinha. Marcela, ele chamou. Ela parou, mas não olhou para trás. Obrigado. Pelo quê? Por não me mandar para o inferno, por me dar uma chance, mesmo que pequena, mesmo que assustada. É mais do que eu mereço. Você está certo. É mais do que você merece. Mas talvez seja o que eu preciso para fechar esse ciclo, para entender, para seguir em frente, seja contigo ou sem você. Entendo. E saiu. Voltou para o quarto. Fechou a porta, trancou e encostou nela. Deslizou até o chão, abraçando os joelhos, e finalmente deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, não de raiva, mas de libertação pura, porque pela primeira vez em 11 meses inteiros ela tinha escolha, tinha voz, tinha poder, e não importava o que acontecesse com Francisco. Ela tinha se encontrado, tinha se visto, tinha se valorizado, e ninguém nunca mais ia tirar isso dela. Nunca mais. Os dias seguintes foram estranhamente diferentes para Marcela. Ela continuou no apartamento, mas não como empregada. Francisco depositou os 6 meses de salário na conta dela no mesmo sábado à tarde. Sem perguntas, sem condições, sem cobranças. Ele saiu de casa no domingo de manhã cedo, disse que ia ficar num hotel até quarta-feira, para dar espaço a ela, para que não se sentisse pressionada ou vigiada. Marcela ficou sozinha no apartamento enorme pela primeira vez, sem função definida, sem rotina estabelecida, sem obrigações, apenas existindo. Passou os dias pensando profundamente, relembrando cada momento, tentando entender o que realmente queria. Separou suas coisas pessoais metodicamente, poucas. Roupas simples, alguns livros, objetos pessoais que cabiam facilmente em 2 malas modestas. 11 meses inteiros de vida reduzidos a 2 malas. Chegou a procurar apartamentos para alugar online, pequenos, baratos, recomeços possíveis, mas não avançou concretamente, porque uma parte significativa dela queria ficar, queria tentar, queria saber. Na terça-feira à noite, Francisco mandou a primeira mensagem desde que saíra. Amanhã ainda está de pé? 3 da tarde? Marcela olhou para a mensagem por longos minutos, os dedos pairando indecisamente sobre o teclado. Sim, cafeteria na rua Dias Ferreira. Ele respondeu quase imediatamente. Conheço o lugar, te encontro lá. Marcela não dormiu adequadamente aquela noite. Ficou revirando inquieta na cama, pensando no que ia dizer, no que ia vestir, no que ia sentir quando o visse. Acordou cedo na quarta-feira. Tomou banho extremamente demorado. Escolheu uma roupa deliberadamente simples. Calça jeans, blusa branca, tênis confortável, cabelo solto natural, maquiagem leve e discreta. A Marcela real, sem máscaras, sem disfarces. Chegou na cafeteria exatamente 10 minutos atrasada. Propositalmente. Não queria parecer ansiosa demais. Mesmo estando, ele já estava lá esperando, sentado numa mesa estrategicamente no canto, longe das janelas movimentadas. Privacidade. Usava jeans também.
camisa azul clara simples, sem gravata. Cabelo mais despenteado que o normal. Parecia visivelmente nervoso. Quando a viu entrando, levantou rapidamente. Quase derrubou a cadeira. Marcela, ele disse o nome dela diferente. Francisco, ela respondeu. Sentou na frente dele. Coração acelerado incontrolavelmente. Mãos suadas. Você está linda, ele disse genuinamente. Obrigada. Você está diferente também. Jeans. Nunca te vi de jeans. Ele deu um meio sorriso tímido. Achei que era hora de ser menos o empresário formal, mais humano. Ficaram em silêncio por um momento carregado, observando um ao outro, tentando decifrar, tentando entender. Um garçom se aproximou discretamente, quebrando o momento. O que vão querer? Café preto, com 2 de açúcar? Marcela falou sem pensar. Francisco olhou para ela surpreso. Você sabe exatamente como eu tomo café. Passei 11 meses fazendo café para você. Claro que sei. E você? Como você toma? Eu também. Café preto, 2 de açúcar. Ele sorriu. Algo genuíno. Temos isso em comum, então. O garçom anotou e saiu discretamente. Ficaram em silêncio de novo, mas menos tenso, mais confortável. Eu não sabia se você viria, Francisco admitiu. Pensei seriamente em não vir, Marcela confessou. Por quê? Porque é infinitamente mais fácil fugir do que enfrentar. Mas você veio. Vim. Não sei se foi coragem ou loucura, mas vim. Ele assentiu. Estendeu a mão sobre a mesa, devagar, hesitante. Posso? Marcela olhou para a mão dele, para os dedos estendidos, para o convite. Respirou fundo e colocou sua mão na dele. O toque foi elétrico, simples, mas intenso. Obrigado por estar aqui. De nada. Os cafés chegaram fumegantes, soltaram as mãos, beberam em silêncio confortável. O gosto familiar acalmando ambos. Então Francisco começou. Como foram esses dias sozinha? Estranhos, diferentes, libertadores. Marcela respondeu honestamente. Libertadores. Sim. Pela primeira vez, eu não tinha que fazer nada. Apenas existir. Foi assustador, mas bom. Eu entendo perfeitamente. E você? Como foi ficar num hotel? Solitário, ele admitiu. Percebi o quanto aquele apartamento é vazio sem você. Não é sobre você limpar ou cozinhar. É sobre você existir lá. Sua presença, seu cheiro de shampoo no ar, o som dos seus passos. Pequenas coisas que eu nunca tinha reparado e que agora fazem falta absurda. Bebeu o café. Isso soa obsessivo? Não, soa honesto. Francisco respirou fundo. Marcela, eu quero te fazer uma pergunta e preciso que você seja totalmente honesta comigo. Pode ser? Depende da pergunta. Você sente algo por mim? Além de raiva, além de mágoa, algo real. O coração de Marcela disparou violentamente. Sentia, sempre senti. Mesmo quando você me ignorava completamente, mesmo quando era invisível, tinha algo idiota dentro de mim que esperava, que queria, que desejava ser vista por você. Por isso doeu tanto quando você contratou a modelo, porque confirmou que eu nunca seria suficiente. Ele apertou a mão dela. Você sempre foi suficiente. Eu que era cego, egoísta, preso na minha própria bolha. Mas agora eu vejo. E não consigo parar de ver. Você está em cada pensamento meu, em cada momento. E isso me assusta porque eu nunca senti isso antes. Nem por mulheres que eu namorei seriamente, nem por ninguém. Só por você. O que você está dizendo? Que eu estou apaixonado por você. Profundamente, desesperadamente, inconvenientemente apaixonado. As palavras ficaram suspensas entre eles. Pesadas, reais. Você mal me conhece. Eu sei. Por isso quero conhecer. Tudo. Cada detalhe. Cada história. Cada sonho. Cada medo. Quero saber o que te faz feliz. O que te deixa triste. Quero conhecer a Marcela que eu ignorei e me apaixonar ainda mais por ela. As lágrimas de Marcela começaram a cair. Silenciosas. Quentes. Eu tenho medo, Francisco. Do quê? De que isso não seja real. De que seja só culpa. De que daqui a alguns meses você perceba que foi ilusão.
e eu fique completamente destruída. Ele levantou, rodeou a mesa, ajoelhou ao lado dela, na cafeteria, na frente de todos. Segurou o rosto dela com as duas mãos, olhou fundo nos olhos dela. Então deixa eu provar, todo dia, de todas as formas, que isso é real, que você é real, que nós somos reais. Me dá essa chance, por favor. Marcela olhou para ele, para o homem ajoelhado, vulnerável, exposto, esperando, e tomou a decisão, a mais assustadora e a mais certa. Tá, ele piscou. Tá, vou te dar a chance. Vou tentar. Vou conhecer o Francisco de verdade e deixar você conhecer a Marcela de verdade. Sem barreiras, sem medo, ou pelo menos tentando superar o medo, porque eu também sinto muito e estou cansada de negar. Ele sorriu, enorme, genuíno, aliviado. Posso te beijar? Aqui, na frente de todo mundo? Aqui, agora, na frente do universo inteiro, se você deixar. Marcela não respondeu com palavras, inclinou-se, e os lábios deles se encontraram. Foi suave, doce, perfeito, um beijo que dizia tudo que palavras não podiam: promessa, esperança, recomeço. Quando se separaram, a cafeteria inteira estava olhando. Algumas pessoas sorrindo, outras comentando baixinho. Nenhum deles se importou minimamente. Francisco levantou, puxou a cadeira de Marcela para mais perto, sentou ao lado dela, não na frente, lado a lado, como iguais. Então, ele disse segurando a mão dela: me conta algo que eu não sei sobre você. Tudo. Você não sabe praticamente tudo sobre mim. Então começa pelo começo. Quem é Marcela Campos de verdade? Marcela sorriu e começou a falar sobre a infância simples, sobre a família, sobre os sonhos de criança, sobre como chegou ao Rio, sobre como conseguiu o emprego com ele. Francisco escutou, realmente escutou, fez perguntas, quis saber detalhes, se importou genuinamente. E quando ela terminou, ele compartilhou também sobre a pressão de ser herdeiro, sobre a solidão de ter tudo materialmente, mas não ter ninguém emocionalmente, sobre como construiu paredes para se proteger e como essas paredes o isolaram completamente. Ficaram naquela cafeteria por 3 horas inteiras, conversando, rindo, chorando um pouco, conhecendo, construindo. Quando saíram, o sol estava começando a se pôr lindamente. Caminharam pela rua Dias Ferreira, mãos entrelaçadas, sem destino, apenas juntos. E agora? Marcela perguntou. Agora a gente vai devagar, sem pressa nenhuma, conhecendo um ao outro, construindo algo real, sólido, baseado em respeito, em igualdade, em amor verdadeiro. E o apartamento? Você volta, se quiser. Não como empregada, como você, morando lá enquanto a gente descobre isso, ou você aluga um lugar seu, e a gente se vê sempre que quiser, sem obrigações, só vontade. Você me dá muitas opções, porque você merece ter escolha. Sempre. Marcela parou de andar, virou para ele. Francisco Ferreira. Sim, Marcela Campos. Obrigada. Por quê? Por finalmente me ver. Ele segurou o rosto dela novamente. Obrigado por me deixar ver, por não ter desistido, por ter roubado aquela noite e mudado minha vida para sempre. Eu te amo. Sei que é cedo, sei que é assustador, mas é verdade. E eu não vou mais esconder o que sinto. Lágrimas voltaram aos olhos dela, mas de felicidade pura. Eu também te amo, sempre amei. Mesmo quando não devia, mesmo quando você não via. Sempre foi você. Beijaram-se de novo, ali, na rua, sob o céu laranja do pôr do sol carioca. E pela primeira vez em muito tempo, tudo fazia perfeito sentido. Marcela não era mais invisível. Francisco não era mais cego. Eram apenas 2 humanos, imperfeitos, assustados, mas juntos. E era tudo o que precisavam. Caminharam de volta, não necessariamente para o apartamento, não ainda, mas para algum lugar, juntos, porque o destino não importava. O que importava era o caminho. E pela primeira vez, estavam caminhando lado a lado, como iguais,
como parceiros, como duas pessoas que escolheram, que arriscaram, que se permitiram amar e viver de verdade. A história da empregada invisível tinha acabado, e a história de Marcela e Francisco, de verdade, estava apenas começando, com café, com conversas, com beijos, com escolhas e com amor, muito amor, real, verdadeiro e, finalmente, visível.